Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com vários colegas médicos, anestesistas e neurocirurgiões, na verdade 2 anestesistas e 2 neurocirurgiões, e nós vamos abordar hoje o tema anestesia. Eu vou contar um pouco da minha própria experiência com anestesia e estamos aqui eu vou pedir para eles se apresentarem, né? Pode começar com a Carla. Bom dia a todos, meu nome é Carla, tá? Eu sou médica anestesiologista, faço parte aqui da equipe do Rodolfo. Bom dia, meu nome é Lucas. Pode falar com Eu sou... Bom dia! Meu nome é Lucas. Você me intimida, cara. Bom dia, meu nome é Lucas, eu sou aqui da equipe, né? Também, e sou anestesiologista, e hoje vamos fazer um bate-papo para trazer para vocês algumas dúvidas e algumas curiosidades da área. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está assistindo isso. Eu sou o Thiago, sou neurocirurgião da equipe do Dr. Rodolfo, e hoje a gente vai conversar sobre anestesia. Sim, esse é um tema interessante porque é um dos medos que está na cabeça do paciente. E para combater o medo, nada melhor do que informação fundamentada. Isso é uma das formas de tratar o medo, esclarecendo e tirando as dúvidas, né? E eu posso falar por mim que eu fiz esse transplante aqui de cabelo e tive uma experiência com anestesia. Eu vou confessar, até eu já devo ter falado aí alguma vez ou outra, que eu tenho medo de picadas de agulha. A agulha entrando no meu próprio corpo. Nos pacientes, não. E na mim, sim. E aí, eu fui fazer essa cirurgia e eu optei por não fazer em clínica e sim fazer com anestesista e com sedação, porque eu acho que para mim seria uma experiência melhor. E diante dessa observação, a gente começa a ver que os pacientes querem ter uma boa experiência com anestesia, eles querem ter uma boa experiência com as cirurgias. E a gente vê que quando a gente dá atenção e ouve os medos do paciente, a gente começa a promover uma experiência melhor, uma coisa mais agradável. E isso a gente vê de feedback dos pacientes, eles falando, nossa, a sedação foi uma coisa boa, uma experiência boa e tal. E então eu queria perguntar, pode ser até para já perguntar para Carla, quais que são os principais assim, medos dos pacientes quando se trata de anestesia? O que eles relatam assim, que nossa, doutora, eu tenho medo disso? Bem, os pacientes, eles costumam relatar medo da picada de agulha, como você falou, né? E também costumam relatar medo de dormir e não acordar. Então, isso é uma preocupação também que eles têm. Ou se vai acordar bem, se vai ter algum efeito colateral da anestesia, no pós-operatório. Então, essas são as principais dúvidas que os pacientes trazem pra gente. Assim, a gente tem que ver, né? É muito comum o paciente chegar com medo no consultório de diversos fatores, inclusive da anestesia. Eu acho que a gente tem que ver se aquele medo é fundado ou o medo é um medo infundado. Se aquele medo é pertinente ou não. Por exemplo, o medo da picada da agulha. Tem alguns pacientes que são mais sensíveis a esse tipo de dor. O que é que pode ser feito para esses pacientes? Já tem outros pacientes que têm medo da picada de agulha porque se traumatizaram, tem veia ruim e já foi muito picado, né? Então, o que é que a anestesia pode trazer de conforto para esses pacientes? Então, o que a gente costuma fazer, né? O paciente que chega relatando esse medo da picada de agulha, a gente tem várias opções que a gente pode estar auxiliando, né? Esse paciente. A gente pode fazer um botãozinho anestésico antes de pegar a veia do paciente, a gente pode estar abrindo mão, né, de até aparelhos como um ultrassom portátil para poder estar auxiliando o paciente que tem uma veia um pouco mais difícil. Então, a gente vai vendo a veia do paciente, a gente consegue pegar a veia na primeira oportunidade, trazendo um conforto maior para esse tipo de paciente. Ou então faz como fizeram comigo, dá um comprimido de Dormonide e eu cheguei no hospital 5 da manhã, fiz a internação. Aí quando foi umas 6, pouco, o anestesista passou lá e me deu um comprimido de Dormonide. Eu tomei esse comprimido. Não lembro de ter ido para o centro cirúrgico. Não lembro. E o que eu lembro é de ter ficado lá no quarto um pouco e depois acordando no quarto. Não lembro de nada do procedimento. E foram 9 horas de sedação, muito tempo, né? Mas eu não lembro de nada.
E também uma coisa que às vezes os pacientes falam, acorda da sedação, né? Eles falam, nossa, eu tava sonhando andando de moto, eu tava sonhando viajando, eu tava sonhando fazendo alguma coisa. Eu não sonhei nada, parece que parou o tempo, assim. Eu fui tomei o medicamento, acabei apagando ali, não lembro, tive amnésia. Fui pro centro cirúrgico e acordei já ali totalmente descansado, o sono. Muito interessante que eu estava de uma semana que estava trabalhando normalmente e no dia anterior nós tivemos uma cirurgia que foi terminar às 11 da noite. Aí eu fui dormir quase meia-noite, 1h, e acordei às 5. Então eu fui para anestesia e falei, olha, agora eu vou descansar aqui na sedação, vou aproveitar a sedação, né, e descansar. E acordei realmente, tanto é que na primeira noite eu não consegui dormir. Eu dormi 2 horas tomando um medicamento que eu nunca havia tomado, que é o PATS, que é similar ao Zolpidem, que o pessoal toma para dormir rapidamente, se coloca debaixo da língua. Tomei e não consegui dormir, dormi 2 horas e acordei, fui dormir às 11, acordei 1h, antes de 1h e fiquei acordado o dia todo. Fui dormir no outro dia, 10 horas da noite e sem sono. Então, eu acho que o sono da sedação foi tão reparador que eu dormi ali, que eu acho que como eu nunca tinha dormido. Então, é um dos medos do paciente ficar... Você relatou que foi como se o tempo saltasse, né? Você começou a sedação, quando você se deu conta, já tinha passado 9 horas. Né? Sim. Tem muito paciente que vai para a cirurgia ansioso. A minha cirurgia vai ser quanto tempo? Porque ele fica achando que vai estar... Vai perceber o tempo. Eu não percebi nada. E alguns pacientes já conhecem o Dr. Lucas, né? Ele tá aí, não sei porque que ele tá tão quietinho assim, que ele não é quieto, ele não para de falar e não, tá aí. Tô observando a sua experiência, né? E eu fico feliz que você teve uma boa experiência e traz, né, a sua experiência e acaba validando um processo onde a sedação e desmistifica essa parte da anestesiologia do ponto de vista que você teve uma experiência que foi para você confortante, que somou e foi tão importante para você que correspondeu à sua expectativa, que ela realmente seria uma sedação efetiva, que te traria um conforto, que bloquearia de você todo o terror, aquela coisa que dor, né? A dor, eu não tive dor. E o pânico, né? De que o paciente ele vai entrando, né? Rumo a um procedimento cirúrgico, a uma experiência totalmente nova, você que é cirurgião, de repente se tornando paciente, sabendo que existe todo um preparo para que esse evento ocorra, né? De maneira segura. E possa te possibilitar esse conforto, e você conseguiu atingir tudo isso. Então essa é uma experiência com êxito positivo e é o que nós, anestesistas, gostaríamos de que todos os pacientes tivessem esse tipo de resposta, esse tipo de feedback. Essa experiência, né? Essa experiência, né? Muito a gente satisfatória. Acaba ouvindo dos pacientes deles, eles falam às vezes o seguinte: doutor, do procedimento eu tô bem, mas eu dá vontade de repetir a sedação. Que é uma coisa, realmente, esses medicamentos, Carla, eles são muito agradáveis pro cérebro humano, né? Parece que quando você toma ali o Propofol, o Midazolam, que são medicamentos que eles atuam de uma forma que a ansiedade ela é retirada completamente e é um sono celestial, que parece que você foi ao encontro, dormiu com os anjos, né? Isso, os pacientes eles relatam mesmo que é um sono revigorante, né? Ele consegue dormir ele profundo, ele dorme às vezes pouco tempo, mas ele fala, nossa, eu tive a impressão de que eu dormi horas, e às vezes é 15, 20 minutos que dura o procedimento, e ele tem essa sensação mesmo, porque como você falou, causa um relaxamento, um bem-estar. As medicações anestésicas hoje em dia elas trazem também esse relaxamento, esse bem-estar, elas liberam substâncias também que fazem com que a gente sinta isso, né? Sim. E Lucas, você tem ideia assim de onde que vem esse medo da anestesia? Porque, né, Tiago, nós que somos do interior,
Lá a gente ouvia falar anestesia é a coisa mais perigosa que tem. Vai fazer anestesia, Vai morrer, cuidado, né, a Jé? cirurgia eu acho que tudo bem, não tem tanto risco, mas a anestesia Cresci escutando isso no interior. ali tem risco de te matar. Eu acho que a anestesia evoluiu muito, né? Se você pensar nos últimos 20 anos, depois do advento do Propofol, da anestesia venosa total, onde foi o gás anestésico, ele foi colocado como um segundo plano, do ponto de vista de artifícios, né? De medicações, e essa farmacologia mais moderna, entendendo um pouco mais da farmacodinâmica, da farmacologia, da metabolização das drogas, consegue se dar um pouco mais de previsibilidade, tanto do ponto de vista de início, de indução anestésica, que a gente utiliza esse termo técnico, e a hora que a gente para de fazer a infusão dessa medicação, a gente tem um controle mais efetivo do ponto de vista do despertar desse paciente também. Então, a terapia guiada por metas, que é o que hoje a gente utiliza, né, e baseado numa individualização da prática anestésica e do arsenal de medicações que você tem, através de uma boa avaliação pré-anestésica e de um bom feedback da equipe cirúrgica e do trauma cirúrgico, você preparando, né, a escolha, né, que nem você fala, o coquetel. Então, se você souber e tiver experiência em entender o que você precisa para preparar esse coquetel, você vai ter muito mais êxito, muito mais segurança, muita mais previsibilidade, e isso vai trazer uma experiência muito mais positiva para o seu paciente. Sim. E por que você acha que essa lenda surgiu, né? O que é que essas drogas do passado... Ela intoxicava o fígado, as drogas entupiam o rim, Cardiopatia. dava alergia grave, machucava o coração. O que é que as drogas faziam que os pacientes têm esse medo talvez, da anestesia do passado? Assim, Thiago, toda medicação que ela tenta fazer todas as funções, ela não faz nenhuma bem feita. Então, o gás, que era o principal artefato, né? Se a gente pegar o primeiro evento anestésico, foi através do gás, do éter, né? O éter foi lá, o paciente foi anestesiado, foi induzido, mas o gás, ele tem as propriedades que é a hipnose, que é dormir, a analgesia, que é tentar tirar a dor, bloquear a dor, e a parte de relaxamento muscular. Hoje, a farmacologia tem medicações específicas para cada uma dessas áreas. Então, o gás, ele era o único do arsenal do anestesista. E, ao mesmo tempo, você não tinha monitorização completa para saber até que ponto esse paciente estava seguro, porque você não tinha ainda os dispositivos de via aérea. Então, você não tinha a intubação, você não tinha o aparelho de anestesia que fazia a respiração para esse paciente. E isso daí trazia um risco maior do ponto de vista de manter o paciente imóvel, analgesiado e hipnotizado para um trauma cirúrgico. E com o advento da evolução, você hoje tem um ambiente extremamente seguro. Você tem dispositivos preparados para garantir a via aérea, para garantir a respiração desse paciente. Você tem as medicações corretas e individuais para cada tipo de objetivo. Um é o relaxamento muscular, outro é a analgesia, tirar a dor, e o outro é a hipnose para manter esse paciente dormindo. Hoje você consegue separar e ser efetivo em todos os sítios, que compreende uma segurança desse paciente. Não quer dizer que antigamente você estava precisando relaxar mais a musculatura. Você ligava o gás Você só tinha o gás. Você só tinha o Você gás. tinha que fazer mais gás. Você tinha que fazer e ao mais mesmo gás. tempo você não sabia você não quanto tinha mais a monitorização. Que nem a Carla trouxe, Carla mostra para o pessoal. Aqui tem as fitas, né? Isso. Pode mostrar para eles a parte que hoje a gente tem de monitorização, né? Hoje em dia, quando a gente usa anestesia venosa total, né, porque a gente utiliza nos pacientes, a gente consegue monitorizar o nível de consciência deles através desse aparelho que a gente coloca aqui na testa. Esse aparelho não dói, a gente coloca com facilidade, ele cola e no final da anestesia a gente retira e a gente consegue manter o paciente num plano anestésico adequado. Ou seja, a gente faz a anestesia ideal para cada tipo de paciente, levando em consideração o seu peso, a sua altura, levando em consideração a sua etnia também. Então, a gente consegue individualizar melhor. Sim, esse equipamento, ele vai evitar
uma situação que poderia ser desconfortável, né? Ele tenta minimizar, que seria do paciente estar imobilizado, está de certa forma ali sedado, mas poder ter algum grau de consciência. Isso. É possível acontecer isso, Carla, do paciente tá sedado e ele lembrar do que está acontecendo? É possível que aconteça, mas é algo que a gente tenta ao máximo minimizar e é um evento raro, não é comum que isso aconteça. Uhum. Outro evento que às vezes os pacientes perguntam, né, e tem medo, é do risco de reação alérgica, eles nunca foram submetidos a uma anestesia, não passaram por nenhum tipo de cirurgia e vão fazer um procedimento. Qual o risco deles terem uma reação alérgica e, uma vez tendo essa reação alérgica, o que se faz é possível controlar isso aí ou é algo catastrófico? Não, o risco de ter uma reação alérgica qualquer pessoa pode ter. Mas hoje em dia, a gente, através da avaliação pré-anestésica, a gente consegue identificar o risco do paciente. E se o paciente, por exemplo, vir a ter esse evento durante o ato anestésico, a gente hoje em dia tem muitas medicações também e monitorização que a gente consegue reverter esse evento e fazer com que esse evento não se torne catastrófico, como era antigamente, né? Hoje em dia a gente consegue reverter isso. É identificado rapidamente. Sim, é identificado rapidamente. Através dos monitores, hoje em dia a gente faz a anestesia, ela tem várias monitorizações, então a gente tem o paciente muito na mão ali, pra gente poder identificar qualquer alteração rapidamente e tá intervindo mesmo. Sim. E é interessante, a Carla estava até comentando antes, que as pessoas de diferentes raças e etnias têm respostas diferentes à anestesia. Ela até falou que os orientais às vezes são mais sensíveis, né? Os ruivos também. São mais resistentes. Eu até perguntei para ela se a pessoa é ruiva só na barba, né? Que nem o Thiago, dá para fazer anestesia em mim. Se é mais sensível à anestesia. Mas aí no meu caso vai ter que usar uma dose maior. Isso, os ruivos eles tendem a ser mais resistentes, mas hoje em dia com essas monitorizações a gente consegue achar a dose adequada, por exemplo, para você. Eu acho que é porque o nosso fígado é melhor, ele metaboliza mais. É uma variabilidade genética positiva, né? E assim, os pacientes, por exemplo, que fazem uso, por exemplo, de bebida alcoólica ou de muitas medicações, eles tendem também a ter uma metabolização mais rápida das drogas, por indução enzimática mesmo. Então, por exemplo, você, Thiago, que gosta assim de dar uma bebidinha no final de semana. Eu sou ruivo, gosto de beber. Será que algum anestésico vai funcionar em mim? Eu vou ter que fazer acordada a anestesia. O custo da sua cirurgia vai ser maior, né? Só de anestésico. É mais ou menos isso que a gente tenta fazer. Mas eu acho que isso é o mais mágico da anestesia atualmente, é que você consegue mexer nesses 3 botões aí, né? Analgesia, hipnose, que é fazer dormir, e relaxamento muscular. E vai graduando aos poucos. Além de fazer isso, você individualiza para o paciente. Não é a mesma dose para todo mundo, né? Não. É alguma coisa muito mais individualizada. Então, o anestesista, ele, pelo que eu percebo, ele vai tendo a sensibilidade e vai conseguindo, né, na verdade, o feeling ali e tateando o que ele vai fazendo ao longo da cirurgia para que o paciente tenha a melhor experiência proporcionada para ele, não uma dose padrão, né? Mas a melhor experiência proporcionada para ele. Se a gente acaba vendo, convivendo com vocês, acaba percebendo isso aí. Essa questão da convivência, né? Eu acho que o neurocirurgião ele impõe um desafio maior para o anestesista no seguinte aspecto: o paciente tem medo de fazer uma cirurgia e estar consciente nessa cirurgia quando a gente quer uma anestesia geral. Então, o neurocirurgião já cobra, não quero que esse paciente lembre nada. Mas algumas vezes o neurocirurgião te pede para o paciente acordar no meio da cirurgia para colaborar com a cirurgia. Como é que vocês fazem nesses casos? Eu acho que hoje a gente tem esse arsenal, né, de medicações, do qual a gente tem algumas que a gente utiliza para determinados eventos. E baseado nisso, o que acontece é uma coisa muito sutil e ao mesmo tempo vai da relação da equipe. Hoje, como eu trabalho só com anestesia focada em atendimento personalizado às equipes, né, como a de vocês,
Eu acho que assim, a gente já tem mais ou menos uma dinâmica e uma intimidade de poder saber qual é o momento e o que nós devemos fazer em cada situação. Isso faz com que o anestesista tenha um pouco mais de conforto, um pouco mais de segurança e assertividade. Porque eu já sei do jeito que você gosta e da forma como você vai praticar o trauma cirúrgico e da forma como eu tenho que manter a minha atenção e a minha escolha de medicamentos. Então, a gente fala de um nível de atendimento um pouco mais avançado em relação a uma relação médico e paciente ainda não tão íntima. Então, fica mais fácil para te responder isso do ponto de vista do que as escolhas de acordar ou de manter dormindo, ela passa pela minha supervisão, mas ao mesmo tempo também eu preciso entender esse paciente para ver se ele é capaz de responder a isso. Não é para todo paciente, né? Não é para todo paciente, então é principalmente individualizado. na posição em que fica para fazer cirurgia de Às coluna, vezes, que é de barriga para baixo, né? É um órgão super nobre, quando nós estamos falando de coluna, né? Envolve um dos órgãos nobres do organismo, mostra-se movimentos tem que ser suaves, o despertar tem que ser suave, o adormecer tem que ser suave. Esse controle, ele tem que ser um controle efetivo, que mantenha a segurança e que você não tenha nenhuma repercussão da qual você não consiga intervir. E quando você fala em níveis de sedação acordado ou de microdespertar dentro de um procedimento anestésico cirúrgico, você tem que ter uma certa habilidade e um certo controle, que nem a Carla falou, entre a avaliação pré-anestésica e a escolha das medicações corretas e a terapia guiada por metas, que a gente volta a falar. A idade, o peso, a altura, o sexo, muitas vezes a polifarmácia que esse paciente toma, caso que a gente acabou de comentar, se esse paciente ele usa medicações que fazem uma interferência sobre a dose efetiva, né? Dose efetiva, entendam que é a dose que faz com que esse paciente esteja dormindo e ao mesmo tempo eu tenho que saber o quanto ele depura, o quanto que ele é rápido para eliminar e para acordar quando eu chamar. Então é uma ciência que a gente tenta trazer para o exato e para um controle, mas que pode muitas vezes ter uma variabilidade e se torna muito mais difícil você falar em sedação e microdespertar do que você fazer uma técnica mais pura, como a anestesia geral. Sim. Né? Que é um plano profundo. Eu tenho uma experiência boa para contar em relação a isso. Em 2016, nós começamos a fazer as cirurgias endoscópicas com o paciente acordado, com sedação, por um acesso lateral. E aí a gente conseguia fazer, a cirurgia anestesiava a pele, anestesiava ali o trajeto e conseguia fazer. Só que tinha uma outra técnica que era a interlaminar, que você entra bem diretamente na coluna, quase no meio das costas, que essa não se fazia por anestesia com sedação, anestesia local e sedação, fazia só com anestesia geral. E aí em 2018 eu fui para a Coreia, e aí eu vi eles fazerem lá com anestesia local e sedação. E aí eu voltei para cá, para o Brasil, fiquei lá com eles nas cirurgias, voltei para cá para o Brasil em 2018, nós começamos também a fazer esse acesso interlaminar com sedação também. Sedação e anestesia local. E aí o que eu vi? Eu vi que assim, para mim foi uma coisa muito boa, porque o que eu aprendi foi assim uma coisa imensurável, porque qualquer manipulação que eu fazia no nervo poderia provocar dor ou não no paciente. Então eu aprendi que movimentos mais leves, movimentos delicados, eles não geram desconforto do paciente. Isso melhorou minha técnica cirúrgica. Mas, por outro lado, eu percebi também que com a sedação, que é interessante, com a sedação, o paciente, às vezes, com maior tempo de sedação, ele demorava mais para acordar do que com anestesia geral. E aí, como eu já tinha melhorado a parte técnica e
a anestesia geral, eu via que os pacientes estavam acordando mais rápido e eu queria examinar o paciente após a cirurgia. Eu acabei optando por fazer a anestesia geral em todos os casos. Porque aí eu peço a monitorização neurofisiológica, quer dizer, o paciente fica com eletrodos, acompanhado por um neurologista, que vê toda a parte muscular e a função neurológica acompanhando o tempo todo, lá durante a cirurgia. Eu tenho o conforto que ele não vai mexer, ele vai ficar tranquilo, a gente posiciona bem, ele fica bem durante a cirurgia. Eu tenho a tranquilidade dele acordar rápido, porque hoje a anestesia geral proporciona isso, né, Lucas e Carla? A anestesia geral proporciona o paciente a acordar rápido. Então, a gente às vezes pensa que a sedação é uma coisa mais fácil e mais tranquila do que uma anestesia geral. Mas aí vocês podem falar até melhor do que eu. Mas essa foi a minha experiência. Na época da residência, a gente chega e ia dizer feliz para o anestesista, né? Olha, só uma sedação, achando que o cara ia ficar feliz. Eles ficavam loucos. Não vai fazer sedação. O paciente não pode fazer sedação, o paciente de barriga para baixo. Vai dar trabalho, vai dar problema e tal. Então, às vezes, os pacientes ficam preocupados com a anestesia geral, mas às vezes a anestesia geral, a experiência não é ruim. Não é ruim. E o despertar é muito... Pra mim, eu achei muito melhor. Porque termina a cirurgia, em 10 minutos, 15 minutos no máximo, tô examinando o paciente, conversando com ele, vou para casa tranquilo. Tinha aquela questão de monitorizar as funções neurológicas do paciente com essa sedação, porque se mexesse um pouquinho mais na raiz ali, o próprio paciente ia nos dizer. Isso, o paciente era o monitor de o risco de lesão. Aí, mas isso é um pouco desconfortável para ele, na sim, verdade, né? Sim. Hoje você pode fazer uma anestesia geral e tem um neurologista na sala que está monitorando essa função sem que o paciente passe por esse desconforto, né? Exato. A monitorização neurofisiológica, ela vem a ser uma segurança a mais. Nós não podemos confiar tudo nela. Sim, claro. Né? O conhecimento da anatomia, o desenvolvimento da técnica cirúrgica, o conhecimento, a interpretação precisa dos exames de imagem e o planejamento cirúrgico, tudo isso facilita com que o médico consiga ver e saber onde ele tem que ir, quais os limites e onde não ir para machucar. E a monitorização é um recurso a mais caso essa interpretação fuja da percepção do médico, ou tenha algum desvio, ou alguma coisa ocorra da cirurgia, vai estar ali um alerta a mais para ajudar. Mas ela é um recurso a mais, mas não deve ser, o médico não pode se apoiar só naquilo. Se você faz a cirurgia inteira e em nenhum momento o neurologista fala que está dando sinal na raiz, isso é bom. Quer dizer, você não precisou manipular. A manipulação foi mínima. Eu acho que, nem você colocou, né, depois que a gente substituiu a parte da sedação para anestesia geral, do ponto de vista de metabolização e de escolha dos ingredientes que a gente fala, né, para fazer essa analgesia, essa hipnose e esse relaxamento muscular, ficou muito mais fácil e a gente utiliza classes de medicação que são muito mais rapidamente metabolizadas e excretadas. Quer dizer, sai rapidamente do corpo, Sai rapidamente do corpo. Então, a anestesia geral, do ponto de vista para o anestesista, além de você ter uma maior segurança e efetividade do procedimento, tanto de via aérea, né, quanto do ponto de vista desse tripé que a gente utiliza, que é a analgesia, relaxamento muscular e hipnose, para que o paciente sempre entenda que é isso que efetivamente a anestesia trabalha, né, esses 3 pilares, ficou muito mais satisfatório, tanto para você, quanto para a gente, e para o paciente se torna uma experiência muito menos desgastante, muito menos penosa do ponto de vista de a sedação consciente, que é essa do microdespertar durante o procedimento. E nós sabemos, né, que a cirurgia endoscópica, por mais que ela seja uma via extremamente menos invasiva, ela pode ser de pouco tempo quanto de muito tempo, dependendo da complexidade. Sim. Bom, então, retomando, né, o nosso raciocínio, a gente estava falando sobre a parte das cirurgias endoscópicas e quando você começou a utilizar a parte da anestesia geral e que a gente conseguiu avançar bastante do ponto de vista de acordar desse paciente, né, prévio. Logo após a cirurgia, a gente tem
uma possibilidade de acordar esse paciente mais rápido, e a gente consegue fazer com que você possa examinar esse paciente mais rápido e seja mais efetivo. Do ponto de vista de segurança, a gente acha que é muito melhor a anestesia geral, né? Com o advento da neuromonitorização fisiológica intraoperatória, que te auxilia na segurança em relação à manipulação da raiz. E o terceiro ponto que eu sempre coloco é que a parte de sedação, com esse paciente com microdespertar, muitas vezes você utiliza algumas medicações que fazem com que ele tenha esse despertar um pouco mais lentificado no pós-operatório imediato, né? Então você acaba não tendo aquela resposta mais efetiva do ponto de vista de verificar se a sua intervenção foi positiva ou não. Sim. E aí eu chamo a Carla, né, para o bate-papo. E Carla, você sabe que nós fazemos para neurocirurgia, aqui o consultório acaba tendo vários tipos de técnicas e vários tipos de manipulação do paciente. Então, quando a gente fala em cirurgia endoscópica, a gente concorda que a anestesia geral hoje, com o advento da neuromonitorização, se torna mais seguro, mais efetivo e melhor para nós. Mas quando a gente vai para os bloqueios, que a gente começa a abrir o leque, né? Bloqueios, por que eu uso bloqueios? Porque o tratamento de dor minimamente invasivo, ele tem uma gama, né, Rodolfo, de situações que vocês utilizam. E aí, em alguns desses casos, a técnica que a gente mais utiliza é a sedação. Não, eu concordo com você, Lucas. Eu acho que na coluna endoscópica, que é uma cirurgia de um porte um pouco maior, o paciente fica por mais tempo na posição de barriga para baixo. Eu acho que a anestesia geral ela traz um conforto maior para o paciente, e também hoje em dia com essa gama que a gente tem de monitorização, né, ela se torna ideal, e eu acho que é o melhor para o paciente mesmo. Nas infiltrações, que são procedimentos bem menos invasivos e que eles fazem com uma agilidade e rapidez, por, né, já terem desenvolvido uma técnica para isso, eu acho que as sedações elas ficam muito bem, cabem muito bem também. Tem umas situações que eu acho que vale a pena ressaltar, que pacientes que têm obesidade muito grande, né, um índice, um IMC muito alto, às vezes você não consegue sedar, né? Às vezes, na verdade, às vezes você fica ali, ou ele dorme e para de respirar, ou ele fica agitado. E muitas vezes esses pacientes a gente prefere fazer apesar de não ser a rotina, ser raríssimas as situações, prefere fazer a infiltração com anestesia geral. Então eu acho que o que vocês estão querendo dizer é que tanto a anestesia geral quanto a sedação, elas são duas ferramentas isoladamente com várias possibilidades de graus de medicação e analgesia e hipnose, né, e que vão ser utilizadas individualizada ao paciente, né? A dependência do paciente, a dependência do tipo do paciente, das doenças que ele apresenta. Sim. E de toda a história do paciente relacionada à necessidade cirúrgica. Então, é tudo moldado e individualizado para aquele ser humano que vai estar ali. Por isso que essa interação do anestesista com o paciente, que é algo que a gente está procurando aqui aproximar mais e trazer os anestesistas para uma avaliação mais próxima dos pacientes na clínica antes da cirurgia, para que a gente consiga atingir o melhor alvo possível para aquele paciente. Sim, eu acho que isso é o ideal. A gente trazer o paciente, a gente discutir com o paciente as técnicas anestésicas e falar, olha, para você, pro seu perfil, essa daqui se enquadra melhor por causa disso, disso, disso. Explicar para o paciente, né, para ele poder entender também. E assim, quando a gente tem essa proximidade com o paciente ele tende a entender o que é melhor e também participar, né, dessa... Ajudar a decidir, né, porque, por exemplo, ele pode dizer que ele tem medo, como eu, de picada de agulha, ou de que passa mal com determinada situação. Aí você consegue fazer uma adaptação para ele, né? Sim, com certeza. E também tem, às vezes, um paciente que ficaria ótimo com sedação. Tem um perfil para sedação, mas ele fala, doutora, eu não quero correr nenhum risco, por exemplo, de poder despertar no intraoperatório. Aí você opta por uma anestesia geral para esse paciente.
Então, eu acho que é importante isso, Sim. o paciente trazer também as demandas, né, que eles têm, as dúvidas, as ansiedades, para a gente poder juntar as duas coisas e fazer uma melhor experiência possível para o paciente. A anestesia geral, a sedação e a local também, né? Porque, claro, você vai fazer uma sedação, a gente faz sempre anestesia local. Que a local é a gente pegar a agulha lá e colocar o anestésico no local onde vai fazer o procedimento, né? A anestesia local, eu acho que ela é sempre bem-vinda, ela deve ser utilizada toda vez que você tem um trauma cirúrgico no trajeto cirúrgico, você bloquear para que esse local onde teve a incisão, onde teve, né, a lesão tecidual mesmo, efetiva, ela possa ser bloqueada por mais tempo e ajude da ponta de vista de um dos tripés da anestesia, que é a analgesia, né? Ajuda na dor pós-operatória, ajuda na dor pós-operatória. E pra gente também deflagra menos inflamação. Isso. Porque você vai fazer uma cirurgia, no pós-operatório aquele aspecto de doente. A lidocaína é por muito conta da anti-inflamatória, inflamação, né? Se você bloqueia, ele vai ter menos reação inflamatória pós também, né? Bom, mas o interessante é que aqui no consultório a gente já implantou e a gente vai voltar a implantar, né, Rodolfo? Agora a gente organizou para que possa ter uma avaliação pré-anestésica para os pacientes, né? É uma questão que eu acho que ajuda muito, auxilia muito, né? Nós da equipe de anestesia, ter esse bate-papo com o paciente, né? Prévio, antes do procedimento, para já tentar parar essas arestas, né, Thiago e Rodolfo, que é as experiências pregressas, né, prévias e as que podem vir. Sim. Então, o paciente chega com uma história de um desconforto na sedação, então, às vezes, num bate-papo, você consegue bloquear e entender o que aconteceu. Consegue fazer uma anestesia individualizada para aquele paciente. Isso, que é a ideia da anestesia hoje, ela, né, Carla? Ela pode nos dar essa capacidade de sermos mais assertivos, de termos um pouco mais de clareza e objetividade na hora de escolha do coquetel, né, Rodolfo? Que nem você gosta de falar para os pacientes. Eu brinco com os pacientes que ele é o barman. Que tipo de drink você vai começar aqui a brincadeira, né? Que é muito interessante do ponto de vista ter essa pré-avaliação para que você possa já entender, né? E construindo um relacionamento e desmistificando toda essa ideia do bate-papo de hoje, né? Que é a gente tentar trazer para ele, através de uma consulta que não é uma consulta demorada, né? Isso precisa mais checagem de exames, um bate-papo para conhecer, do ponto de vista de alergias, de experiências prévias, e a gente tentar bolar, né? Uma forma de auxiliar esse paciente a ter a sua experiência que você teve, né? A Carla falou uma coisa muito interessante, que é quando você traz o paciente e dá a abertura dele propor, dele falar algum medo ou alguma percepção que ele tenha, você tem a possibilidade de adaptar de alguma forma aquela anestesia. E você coloca o paciente como coautor daquela história. Você dá as informações médicas para ele, as informações precisas, os limites de adaptação e faz ali uma individualização. Então, quando você faz isso aí, o paciente também se sente próximo, né? Você explicou isso aí. O paciente se sente próximo, adaptado à situação para ele. Para ele. É uma coisa muito personalíssima. Para ele, aquela situação foi adaptada pensando nele. E isso traz uma experiência muito boa para você, porque eu acho que hoje nesse mundo digital, de você estar em rede social, de ver as pessoas pelas telas e de não ter essa proximidade, às vezes as pessoas não se conhecem, a superficialidade das relações, e quando você traz isso e ouve o medo mais bobo que tem do paciente, fala, doutora, eu tenho medo de picada de agulha. A gente sabe que racionalmente, que não vai agregar nenhum problema ao paciente, que não vai deixar ele cair o braço, não vai cair a mão dele por causa disso, mas é um medo e tem que ser respeitado. E quando o anestesista ouve isso e faz uma adaptação, a resposta do paciente é muito boa. Ele vai ter uma experiência melhor, porque no fundo, o ser humano, ele não é racional, ele é emocional. A gente usa às vezes a racionalidade para justificar as coisas, mas o que manda é a emoção. E se você ter essa proximidade com o paciente, é você lidar com a emoção do paciente e transformar aquilo numa coisa positiva.
Eu acho que essa consulta pré-anestésica e esse contato antes da cirurgia, ele serve para isso, para ser transformador, de tirar uma emoção que ela é negativa, um medo, e que o medo, a gente sabe, o medo é multiplicador de problema. Ele traz uma coisa chamada catastrofização. O paciente com medo, ele começa a imaginar o pior cenário que pode acontecer para ele tentar arrumar a melhor solução. E ele começa a confabular na cabeça dele sobre aqueles medos e chega a lugares que nem existem. E aí você chega com informação embasada e fala para o paciente, você limpa tudo aquilo ali. Então você evita, às vezes o paciente no pós-operatório ele pode ter o medo pode fazer ele até ter mais dor, porque ele não entende o que está acontecendo. Então essa conversa com o paciente ela é muito importante. Além do mais, na maioria das vezes esses medos são medos inapropriados e a conversa com o anestesista vai tranquilizar ele. Mas algumas vezes ele tem um medo devido. Olha, doutor, eu tenho medo de ter reação alérgica na anestesia porque eu tenho alergia a um tanto de medicação. Sim. E aí você já consegue ver aquilo e preparar a anestesia dele. Existe o medo real, né? Que é isso que você está falando, que é o medo real mesmo, da qual ele já teve, né, uma reação, né, a interferência. Existem os traumas, as fobias, né? Existem traumas, fobias, mas o que eu gosto de tudo isso, da experiência nossa no podcast aqui, nesse bate-papo, todo mundo fala um pouco da sua experiência de vida e colocando para a prática médica e tentando entender o paciente que está lá numa situação muito fragilizada, e quando ele nos procura, ele procura uma assistência médica de qualidade, que seja qualificada e que tenha o cuidado e o zelo de entender os aspectos emocionais, passionais e transforme tudo isso com informações técnicas para a racionalidade. Então, nada mais bonito da medicina, que me apaixona, me deixa emocionado na medicina, eu sou emotivo mesmo, eu gosto desse tipo de relação com os pacientes, é que nós somos uma ponte entre o processo de doença para a saúde, né? Eu acho que essa é a grande missão, né, nossa na Terra. Como quando você escolhe uma profissão, seja ela qual for, eu acho que a medicina ela é tão linda e absurdamente benéfica, generosa, que do ponto de vista de você ser a ponte entre esse processo, entre doença e saúde. E quando você utiliza de todos os recursos possíveis para acolher essa alma que está sofrendo, é aonde tudo faz sentido e passa a ganhar significado nas nossas vidas e profissões. Às vezes a gente tem que sempre ter essa consciência de que ali, naquele momento de uma cirurgia, às vezes é o momento mais importante da vida do paciente. Sim. Mais importante, é o ápice da vida dele, foi a coisa mais, porque a vida dele pode estar em jogo, a dor que ele não tem esperança de que melhore, ela está em jogo, então ali é muito importante. E quando você faz isso, a gente faz isso que você falou, não coloca o paciente como numa linha de produção e entende o paciente como um todo, e você dá esse acolhimento, a gratidão é muito grande do paciente. Eles falam às vezes pra gente, doutor, eu nunca vou esquecer de você, você tá nas minhas orações e minha família toda tá orando e tal, porque é tão impactante, você impactou e fez essa transição às vezes de um sofrimento para uma esperança de uma vida melhor. Porque quando você tá com dor, eu tive dor na cervical ano passado, e quando você tá com dor, você às vezes você fica imaginando coisas, o que vai acontecer? Eu vou ficar com essa dor para sempre. Isso não vai melhorar até você conseguir resolver aquela situação e entender como que pode melhorar e ter esperança. A minha dor não era uma dor incapacitante, mas imagina uma pessoa que não consegue andar 2, 3 metros por conta de dor. Então, e ela não consegue resolver aquilo, ela se sente impotente. E você entende aquilo, e as outras pessoas que estão fora da situação, elas às vezes não conseguem compreender porque não entende da doença, vê a pessoa esteticamente perfeita, uma pessoa até jovem,
Porque as hérnias de disco, por exemplo, elas acontecem com os pacientes com 30 e poucos anos. Então, ver a pessoa jovem que estava andando e de um dia para o outro começa a não andar e reclamar de dor, às vezes as pessoas até pensam, poxa, mas será que isso não é emocional? Não é só coisa da cabeça dela? Então, a gente consegue entender isso aí, consegue perceber isso aí, consegue colocar o paciente de uma forma individualizada, e quando a gente faz toda essa transição entre a doença e a saúde, a gratidão deles é muito grande. E essa E você sabe troca que também. eu tinha um professor de pneumologia no 3º ano, né? Ele falava isso, ele falava, todos aqui serão bacharéis em medicina, mas alguns serão médicos. E ser médico é justamente você pegar toda essa parte científica e conseguir entregar para o teu paciente de uma relação humana, entre dois humanos. Eu acho que é exatamente isso que você falou. A beleza da medicina sempre vai ser essa, né, Tiago? Se a gente ter a humildade de reconhecer que nós temos uma capacidade e um poder de intervenção, que a gente utilize esse poder e essa intervenção para o bem, para o acolhimento dessas almas sofredoras que nos procuram. E quando você escolhe medicina, todo mundo fala assim, tem algumas escolhas que são isso, que o seu professor fala, é bacharel, eu vou pela renda financeira, eu vou pela capacidade de trabalhar e ser bem remunerado. E tem outros que são por vocação, ou que acabam descobrindo ao longo do curso que ele está muito mais na medicina por vocação, por querer cuidar. Mas precisa do contato além do bacharelado. Às vezes é uma coisa simples, às vezes o cara ele tem uma doença e ele precisa tomar uma decisão. A gente estudou lá toda a fisiologia, anatomia, patologia, a gente saberia tomar aquela decisão de conduta se a gente fosse ele, mas a gente não é ele. Mas você às vezes consegue resumir aquilo e entregar para o paciente tudo da medicina que ele precisa decidir para decidir a vida dele. Com certeza. Isso faz muita diferença. Isso é muito importante, né? Eu acho que essa troca também, que a gente recebe do paciente, né? É muito gostosa. Faz muita diferença no nosso dia a dia. É muito gostoso você vir trabalhar e você ter esse contato com o paciente. Você dá o paciente saber quem é a doutora Carla. E eu saber quem é o paciente, né? Quem que é essa pessoa que eu vou atender? Quais são as expectativas dela, né? Porque eu vou atender ela num momento de maior vulnerabilidade dela. Então, eu quero que ela me conheça e eu quero conhecer ela. E essa troca é o que faz a nossa profissão ser gratificante, né? Conseguir ser um ponto de paz, um ponto de esperança. A gente se sente... Essa troca é muito... Às vezes a paciente fala assim, nossa, obrigada, doutora. E eu tenho vontade de falar, obrigada a você também. Porque eu me senti muito feliz de te ver feliz, você ter gostado do meu trabalho. Então, isso é muito gratificante também da nossa parte, né? Na parte aqui da clínica que tem essa visão de querer que o paciente tenha essa experiência positiva, né? Que ele se sinta acolhido mesmo nesse momento dele. E você sabe que tem estudos que mostram, né, que quando o médico passa o medicamento para o paciente, um grande percentual dos pacientes, não lembro exatamente a percentagem, mas 30%, 40% não utilizam o medicamento. Os outros percentual utilizam de forma aleatória. E só uns 30% do paciente vão utilizar corretamente conforme o médico passou. E no meu ponto de vista, se não há a conexão, se o médico não consegue tocar na alma do paciente, o paciente não vai seguir o tratamento. Não vai seguir o tratamento ali proposto, né? Claro. Eu acho que tem que ter essa conexão. Quando tem essa conexão, as coisas funcionam melhor, porque... O paciente já melhora só com essa conexão. Além do medicamento, tem a fé. A fé que vai melhorar, né? E fé não depende de religião, depende de acreditar que algo vai acontecer. E aí, quando o paciente acredita no médico, porque eles conseguiram se conectar, o tratamento ele flui com mais facilidade. O paciente fica mais aberto, né? Eu acho que é isso aí. Eu acho que ao longo dos anos aí, né, que a gente está trabalhando efetivamente com pacientes que sofrem, né, de uma dor, e a dor às vezes a gente brinca, né, do ponto de vista de interpretação, que é aquilo que você abriu a conversa falando. Será que esse paciente ele tem a dor estrutural, realmente ele tem a hérnia comprimindo, e ele vem com estigma, ou é a dor emocional, ou é o misto entre a dor emocional e a dor da lesão estrutural dele, da hérnia impactando o nervo.
Então, o que eu mais estou aprendendo, estou me apaixonando pela assistência médica individualizada e personalizada é que você precisa, através de um contato com o paciente, entender toda a complexidade do evento da dor. Tem pacientes que a gente trata, que é efetivo, que ele fica super feliz, que ele volta para suas atividades, ele tem uma nova experiência de vida a partir do contato conosco e da nossa intervenção. E isso é o que faz tudo ter significado. Mas existe também um sentido. E o sentido é você saber sentir e conduzir aquele paciente que só precisa disso que você falou, Thiago, de uma compreensão e talvez de uma medicação, de uma intervenção que não seja ela só cirúrgica, mas que seja ela de acompanhamento, de acolhimento, né, de microintervenções, né, que no final a cirurgia em si, ela é também um dos tratamentos, mas o maior o tratamento, na verdade, é esse acolhimento, esse entender e essa busca de trazer para ela ferramentas para que ela consiga também curar o emocional. A dor emocional. Tem outro ponto. Quando você se conecta com o paciente, isso pode ser importante do ponto de vista científico. Porque essa confiança que ele pegou em você, esse vínculo que vocês fizeram, pode fazer com que ele se abra e te conte informações que são fundamentais para você diagnosticar e resolver o caso dele. Isso. Que ele não contaria para outro médico mais seco, mais frio. Sim, com certeza. Essa é a arte da medicina, né? Por isso que a medicina é uma arte que ela vai ser feita diferente por cada pessoa. Então, um artista não é igual ao outro. Um artista pinta de um jeito, o outro pinta do outro, mas nenhum dos dois podem estar errado, né? A arte é arte. E eu acho que o que a gente vê é que muitos pacientes que vêm aqui, eles já têm uma identificação. Então, eles já gostam do estilo, que outros podem não gostar. Isso é natural. Na vida, ninguém vai gostar de todo mundo, vai se adaptar com todo mundo. E faz parte, tá tudo bem. E eu acho que essa é a questão da arte, porque a medicina que um faz é diferente da outra, que tem a parte científica, que vai ser parecida, mas a arte que um faz é diferente da arte que o outro faz. Concordo com você. Eu acho que você entender que tem o lado todo emocional, espiritual, o lado humano, o lado de experiências, de contra-referência, de referência, e a forma como você estabelece essa conexão, ela é única, né? A forma como nós conectamos entre nós mesmos, com amigos, fora o trabalho, a conexão que cada um estabelece é única com cada um, né? Então, assim, para cada um a gente tem uma liberdade diferente que a gente consegue mas às vezes transmitir as nossas... Você faz umas coisas que tá lá o paciente, a gente conversando, aí o Lucas fala, me conta isso aí. Aí, faz o paciente começa a falar, para no meio da frase. Fala, você é fogo, hein? É terrível. Faz parte, né? De você tentar, naquele momento, quebrar um pouco, né, da ansiedade através de uma conversa e puxando algo do paciente que ele possa se sentir convidado a participar de um ambiente de amizade, né? Um bate-papo, e aí no final você acaba já anestesiando para levar ele para o plano anestésico mesmo, né? De fato. Dorme com uma boa sensação. Né? Isso. Foi muito boa a conversa aqui hoje sobre esse tema, muito importante, conversamos até sobre medicina e muitas outras coisas que envolvem o cuidado com o paciente. Eu gostaria de agradecer a Carla, agradecer ao Lucas, agradecer ao Thiago. Muito obrigado. E vamos voltar com mais temas e mais informações relevantes sobre cirurgia, doença da coluna. Obrigado a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau.